peço que vocês abram comigo a sua Bíblia no livro de Esther. Vamos ler aí Esther, capítulo 4, apenas o verso 14. Eu vou fazer menção aqui da versão NTLH, mas você me acompanha aí na sua versão, se você desejar. Amém? Esther 4, 14. Diz assim a palavra do Senhor: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Você pode repetir comigo essa frase? Diga assim: eu fui levantado para cooperar com Deus neste tempo. Eu acredito que alguns conheçam a história de Esther. Mas para que todos se inteirem do assunto que nós vamos tratar, eu vou narrar essa história em rápidas palavras. Esther era uma judia órfã. Seus antepassados, muito possivelmente seus pais ou seus avós, foram levados para uma terra pagã. Eles chegaram a essa terra em que está estabelecida, não como turistas, não como convidados. Eles não chegaram ali como, como estudantes de um intercâmbio. Os antepassados de Esther chegaram àquela terra como exilados, como prisioneiros de guerra. Na época, Babilônia, que era o império, subjugou a nação de Israel, e ela levou os moradores, os habitantes de Israel, dos termos de Israel, para a então Babilônia. E o texto vai dizer aqui que nesse período em que Esther agora está vivendo, não era mais o domínio da Babilônia que estava em regência. A havia sido vencida, havia sido subjugada pelo Império Medo-Persa. E agora Esther está nesse lugar, nesse ambiente. Nesse momento em que Esther está vivendo, quem está no poder é o rei Assuero, em algumas versões, o rei Xerxes. O rei Assuero, ele era casado com Vasti, ou Vasti, uma rainha detentora de uma estupenda beleza. A história vai narrar que esse rei, ele vai celebrar uma grande festa. Ele vai fazer um grande banquete que durou nada mais, nada menos do que 6 meses de festa. Era uma festa de estupenda ostentação, regada com muita bebida. Mas ao mesmo tempo que era uma festa para ostentar a riqueza daquele reino, daquele império, era também uma festa política. Era também uma festa em que se estava tendo uma estratégia militar. Assuero, ele estava buscando aliados para uma guerra contra os gregos. E aquela festa foi regada com muita bebida. Ao término, daquela festa, ou chegando ao término daquela festa, depois que Assuero havia ostentado todas as suas riquezas, seus bens, ele resolveu ostentar a beleza da sua rainha. Ele resolveu mostrar para todos os convidados a beleza de Vasti. Mas a Bíblia vai dizer que Vasti, ela se recusa a aparecer àquela festa, a comparecer naquela festa. Ela se recusa a obedecer uma ordem, um chamado do rei. E por conta da sua insubmissão e por conta da sua desobediência, Vasti, ela vai ser deposta do trono. Ela vai ser removida. E agora o reino, do Medo-Pérsia estava sem uma rainha. Então os conselheiros do rei deram a ele uma seguinte ideia: crie um decreto, faça uma lei, convidando todas as moças do reino para participarem de um concurso de beleza. Não era um concurso voluntário, era uma lei, era um decreto, era compulsório. Aquelas moças aparecem até
né, diante do rei no palácio, e dentre essas muitas moças está Esther, ou estava Esther. E como providência de Deus, Esther foi a escolhida. Esther se tornou a rainha. O tema desse sermão é Igreja Esther ou Igreja Vasti. Quem somos nós? Esther agora está no palácio, ela agora está como rainha, e ela é desafiada a cooperar com Deus para trazer livramento para o seu povo. O verso 14 que lemos, a parte C desse versículo, vai dizer assim, olha: talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Esse texto, essa parte do texto que lemos, vai mostrar para nós um propósito. Tem a ver com uma finalidade, com um objetivo de Esther estar inserida no palácio. Esther, ela não estava ali apenas para ocupar uma posição social. Esther, ela não estava ali apenas para consumir os vastos recursos que a sua posição de rainha lhe conferia. Esther, ela não estava ali apenas para se beneficiar. Esther estava ali para um propósito. E propósito tem a ver com intenção de fazer algo. Propósito tem a ver com objetivo. Propósito tem a ver com finalidade. Deus nos criou e quer que a nossa vida faça a diferença. Quando olhamos para esse livro, o livro de Esther, ele é extremamente profético para a igreja. A evidência marcante deste livro é a ausência total do nome de Deus. Se você ler todos os capítulos de Esther, você não vai encontrar a menção do nome de Yahvé. Você também não vai encontrar a menção de Jerusalém, a menção sobre as leis, a menção sobre o templo. E nós sabemos que todos esses elementos eram extremamente preciosos à cultura judaica. Mas quando olhamos para o livro de Esther, mesmo com a total ausência do nome Yahvé, nos faz lembrar que Deus jamais está ausente, mesmo quando nós não temos ciência da sua presença. Em todo tempo, Deus estava no governo. Em todo tempo, Deus estava, no controle, no rumo da história do povo judeu, mesmo que ele não tenha sido mencionado. Deus é o Senhor do enredo. Deus é o Senhor da história da humanidade. Deus é o regente da história da sua vida. Ainda que você esteja vivendo um momento que aparentemente Deus não esteja presente, Ele governa, Ele domina, Ele tem o controle de todas as coisas. E esse livro, o livro de Esther, ele precisa ser entendido no contexto canônico da história da redenção. Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, vai tratar exatamente da redenção da humanidade. O livro de Esther não é só um enredo de uma história de romance, não é só, um enredo de um filme, não é de ação. Não. O livro de Esther é profético e ele trata sobre a redenção. Nós vamos encontrar ali o plano da salvação revelado no livro de Esther. Mas para entendermos isso, a gente precisa enxergar Esther como um tipo de igreja. Diga, tipo de igreja. E o que é a igreja? A igreja não é o prédio. A igreja não são os ministérios. A igreja somos nós, unidos por um propósito. Diga aí para o seu irmão, a igreja é você. A igreja, ela foi comissionada. A igreja, ela foi levantada com um propósito. Você foi levantado com um propósito. E qual é o propósito da igreja, que sou eu, que é você? Cooperar com Deus na atuação que Ele está fazendo no mundo. No capítulo 14, nós vamos encontrar essa verdade. Mordecai, ou Mardoqueu, vai desafiar Esther com essa verdade. Você foi feita rainha para ajudar numa situação como essa. Nós somos a noiva do Cordeiro, não para ostentar o título, não para nos beneficiar da posição, mas somos a noiva do Cordeiro para cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo no mundo. E no mesmo enredo em que Esther é mencionada,
nós vamos encontrar também uma outra rainha, como eu já mencionei, por nome Vasti. Vasti também é um tipo de igreja. Por isso o tema da mensagem, Igreja Esther ou Igreja Vasti? Igreja, né? A igreja, a gente entende que somos nós. E quando olhamos para essa verdade, né, como eu disse, o livro de Esther é o livro que vai narrar a nossa redenção. O povo de Israel havia sido levado, não é, para a Babilônia, anteriormente. Mas para a gente se situar de que de fato o livro de Esther trata da redenção, a gente precisa entender que os personagens dessa história, eles são reais, eles são pessoas que realmente existiram. Esther existiu, Vasti existiu, Assuero existiu, Amã, Mardoqueu. Mas quando olhamos para esse enredo, a gente vai ver aqui que embora eles tenham sido pessoas reais, eles também são uma espécie de figura, é uma tipologia. Por exemplo, a igreja Esther, ou melhor, a Esther, é a figura de uma igreja. A Vasti também é um tipo de igreja. A gente vai encontrar essa distinção desses dois tipos de igreja nas parábolas de Jesus. Na parábola, não é, das 10 virgens, Jesus vai falar que existe uma igreja que é prudente e existe uma igreja que é louca. Na parábola dos talentos, Jesus vai dizer que existe uma igreja que é formada por servos fiéis, por servos bons. Mas existe uma igreja que é formada por servos maus e negligentes. Na parábola do trigo, ele vai dizer que existe uma igreja que é o trigo, mas também existe uma igreja que é joio. Na parábola dos bodes e das ovelhas, ele vai dizer que existe uma igreja que é caracterizada como ovelha, mas também existe uma igreja que é caracterizada como bode. Então sempre existiu essa distinção. Então se Esther é a figura de igreja, Vasti é a figura de uma igreja, o rei Assuero é a figura de um Cristo, Mardoqueu é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nutre, é aquele que conduz, é aquele que protege, é aquele que nos leva a uma maturidade. Assim como Mardoqueu exerceu essa função na vida de Esther. Amã simboliza ou tipifica Satanás. E antes desse acontecimento do livro de Esther, a gente vai voltar um pouquinho na história e a gente vai perceber que o povo de Israel, eles haviam sido levados como escravos para a Babilônia. Babilônia, nas narrativas bíblicas, significa lugar de alienação, lugar de distanciamento de Deus. Babilônia significa independência, significa autonomia, significa desassociação de Deus, logo significa lugar de escravidão. Todo homem que não recebeu a Cristo ainda como seu Salvador e Senhor, vive na Babilônia, está na Babilônia. A Babilônia, hoje, é esse sistema de mundo governado por Satanás. E o povo de Israel havia sido levado para a Babilônia. A Babilônia era lugar de punição, era lugar de sentença. A Babilônia era um lugar de condenação. Assim estávamos todos nós, condenados. Todos nós estávamos inseridos na Babilônia. Todos nós estávamos escravizados na Babilônia. Mas um dia a redenção chegou até nós. E Jesus nos libertou. O profeta Isaías, 150 anos antes do cativeiro babilônico, ele vai profetizar sobre a libertação daquele povo. E ele vai trazer uma palavra sobre Ciro. Ciro foi o primeiro rei do Império Medo-Persa. 150 anos antes, Isaías declara de Ciro como o ungido do Senhor, que libertaria aquele povo que havia sido levado para a Babilônia. 70 anos eles permaneceram lá como escravos, mas agora a Babilônia perde a guerra e Ciro toma o poder. E a Bíblia vai dizer que quando Ciro ouve acerca dessa profecia, acerca dele, ele fica tão impactado com aquela palavra que ele diz: eu vou liberar esse povo. Eu tenho essa missão, eu tenho esse propósito. Deus me colocou aqui, o Deus desse povo me colocou aqui com a missão de dar a eles liberdade. E Ciro então libera o povo de Israel.
A Bíblia vai dizer que parte do povo que estava como cativeiro ou no cativeiro babilônico, como exilados de uma guerra, eles começam a voltar para sua terra pátria. Alguns vão com Zorobabel, outros voltam com Esdras, alguns com Neemias, mas alguns permaneceram na Babilônia. Ciro também, ele é uma figura, ele é uma tipologia de Cristo. O nome Ciro é seguido da seguinte referência: ungido do Senhor. Ungido do Senhor é o mesmo que Messias. Jesus é o nosso Messias. Assim como Ciro, ele foi levantado para ir adiante do povo, endireitando os caminhos, quebrando com as portas de bronze. Essa profecia na realidade apontava para Jesus, dizendo: Ele é o nosso Messias, o ungido de Deus, que veio nos libertar. É Ele que vai adiante de nós, é Ele que vai endireitando os nossos caminhos tortos, é Ele que aplainou as nossas veredas. Ele é o nosso ungido. E Ciro, ele representa esse Jesus, o libertador da pessoa humana. E aí, quando os povos voltaram, ou quando o povo de Israel começou a voltar para Jerusalém, alguns permaneceram ali na terra, que antes pertenciam à Babilônia. Assim como nós, salvos e eleitos em Cristo. Não é todos nós fomos libertos na pessoa de Cristo. Tanto a igreja militante, que somos nós, como a igreja triunfante. Mas alguns de nós já voltaram para Jerusalém. Alguns de nós voltaram para a terra pátria. Alguns de nós voltaram para a cidade celestial. Mas nós estamos aqui. E nós não estamos aqui apenas para consumir os recursos. Mesmo libertos na pessoa de Cristo, a gente permanece aqui por um propósito. Assim como Esté permaneceu na cidade de Suzã por um propósito. Nós estamos aqui, assim como Esté precisou permanecer em Suzã. Mas como eu disse, nós somos em todo tempo tentados a sermos igreja Vasti. As duas aqui eram rainhas, entendam isso. Mas qual é a diferença entre elas? O que as distinguia? A igreja Vasti, ela possui uma agenda paralela, uma agenda própria. No capítulo 1, no verso 9, nós vamos encontrar a seguinte descrição: enquanto o rei Assuero estava dando uma festa para os seus convidados, a rainha Vasti também estava dando uma festa para as mulheres. A igreja Vasti é aquela igreja que tem uma agenda que não se alinha à agenda do rei. É aquela agenda que ela escolheu para si. É uma agenda própria, é uma agenda paralela, é uma agenda autônoma. O rei está dando uma festa, mas eu estou fazendo a minha. A igreja Vasti possui, sabe, ou ela faz as suas festas desassociada da festa do rei. A igreja Vasti tem suas motivações ocultas. A igreja Vasti oferece seus próprios banquetes. A igreja Vasti é autossuficiente, é insubordinada. A igreja Vasti não obedece às convocações do rei. O rei manda ela se apresentar. O que a igreja Vasti fala? Não, estou cansada. Não, eu estou indisposta. Não, eles estão bêbados demais para que eu possa me relacionar com eles. A igreja Vasti se vê digna demais, em alta posição, então ela se insubordina às ordens que vêm de Deus. Não, ele não merece a minha companhia. Ela não merece, olha a vida torta que ele leva. Olha a vida torta que ela leva. Eu não posso me aproximar, pois a igreja Vasti é uma igreja que não obedece à convocação do rei. A igreja Vasti decide o que é melhor para si. A igreja Vasti é independente da vontade do rei. A igreja Vasti tem beleza, mas não tem essência. Resultado, a igreja Vasti ela é deposta. A igreja Vasti ela é rejeitada. A igreja Vasti ela é removida. Em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 5, Jesus vai declarar a seguinte verdade: lembrem-se de onde vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados, façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei a vocês e os removerei do seu lugar. Eu os removerei, ou removerei o candelabro de vocês. A pergunta é: será que estamos sendo igreja Vasti?
A igreja Vasti não tem consciência do seu propósito. A igreja Vasti não sabe a que veio. A igreja Vasti se perde nos seus eventos e esquece da sua missão. A missão de que fomos chamados para resgatar os perdidos. E quando a gente se distrai com os nossos próprios eventos, o perdido vai continuar perdido. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Pedro, ele vai nos encorajar e nos desafiar, nos confrontar com a seguinte verdade. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdotes reais. São nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas Pedro é enfático em dizer, não é para que vocês ostentem esses títulos. Não é para que vocês se enclausurem nos seus palácios. Vocês são tudo isso, mas para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem uma missão, e a missão é proclamar o ano aceitável do Senhor. A nossa agenda precisa estar alinhada com a agenda e a missão do Rei. A missão da igreja é primeiro estar diante do Rei e em total obediência e servidão, e também obedecer às suas ordens. E a ordem do Rei para a sua noiva é: vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem não cumprir as ordens do Senhor de ir após Ele, de ficar em Jerusalém e de ir ao mundo, é a igreja Vasti. Quem não obedece a ordem de vir após Jesus, de ficar em Jerusalém e de ir ao mundo, é a igreja Vasti. Mas diga assim: eu sou a igreja Esther. A igreja Esther, ela se prepara e ela anseia pela presença do Rei. Em duas ocasiões nós vamos ver Esther se preparando para comparecer à presença do Rei. Na primeira ocasião, ou no primeiro momento, Esther, ela vai passar 1 ano se preparando. Esther, ela vai para a casa de purificação, para a casa de efusão. Era um lugar onde as jovens que estavam passando por aquele concurso, não é, eram cuidadas, era um lugar de embelezamento. E era 1 ano mergulhadas em perfumes. Hoje nós usamos perfumes, não é? Sob medida, né? A gente não usa os perfumes como era usado naquela época. Naquela época havia-se tachos, sabe, tipo banheiras, onde as mulheres ficavam horas mergulhadas nas especiarias. Esther, no primeiro momento, antes de comparecer diante do rei, ela fica 1 ano nesse lugar de purificação. E esse ambiente de purificação, esse ambiente de efusão, irmãos, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. A Bíblia vai dizer que Esther ficou durante 6 meses mergulhada na mirra. A mirra era um perfume, era um composto amargo, muito usado nos embalsamentos. Tanto é que quando Jesus nasce, um dos magos do Oriente que vai visitá-lo, leva para ele de presente mirra. Mas a mirra, ela tem um simbolismo espiritual. A mirra simboliza morte. A mirra significa morte. Sabe, quando nós olhamos para Esther dentro desse contexto, a gente percebe que a igreja Esther é uma igreja que vive na dimensão do chamado. E que chamado é esse? Um chamado de morte. Um chamado para morrer. Quem vier após mim, diz Jesus, precisa morrer. Ele diz: quem quiser vir após mim, morra. Negue-se a si mesmo, morra. Tome a sua cruz, morra e siga-me. O chamado para a igreja Esther é um chamado de morte. Mirra significa renúncia, mirra significa rendição, mirra significa entrega, mirra significa abnegação. A igreja Esther, ela vive na dimensão da entrega. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele vai nos fazer um pedido desesperado. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício.
Sabe, Paulo está nos chamando a esse ambiente de morte, irmãos. A esse lugar de entrega, a esse lugar de rendição. E na antiga aliança, o sacrifício era imolado, era morto. O sacrifício não tinha vontade. Ele ficava lá paradinho sobre o altar. Mas Paulo vai dizer que nós somos um sacrifício vivo. O sacrifício vivo, ele tem vontade. O sacrifício vivo, ele tem desejo. O sacrifício vivo, ele tem evoluções. Então se torna muito mais difícil manter-se nesse lugar de morte. Porque a nossa carne vai querer sair. Os nossos sonhos, a nossa vontade vai querer nos levar para longe do altar. Mas a igreja estéril é uma igreja que vive o chamado de morte. É essa igreja que se posiciona no altar e diz: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu dou tudo, eu dou nada do que eu tenho, porque eu não tenho nada. Então eu sou teu, eu sou tua, eu estou totalmente entregue. A igreja estéril é chamada para esse ambiente. Ser igreja estéril significa estar mergulhada na mirra. Mas 6 meses, Esté também esteve mergulhada no bálsamo. O bálsamo eram especiarias com propriedades curativas e medicinais. A igreja Esté é uma igreja que exala o bom perfume de Cristo. É uma igreja que exala o perfume de cura, um perfume de restauração. Fato é que tem muitos por aí exalando um mau cheiro e dizendo ser igreja Esté. Sabe, alguns até aparentemente exalam um perfume muito parecido, muito próximo do perfume autêntico, mas são perfumes baratos e falseados. E sabe qual é o problema de um perfume barato, falseado? É que ele não tem um bom fixador. O que nos mantém atuantes no mundo, perfumando o mundo, é o fixador que carregamos dentro de nós. E esse fixador se chama Espírito Santo. A igreja Esté, ela exala um perfume autêntico. Não é um perfume que se dissipa. Não é um perfume, sabe, que se apaga a sua fragrância, que se esquece o seu cheiro. Não. É uma igreja que muda as realidades. Sabe, aquele que usa um perfume falseado dizendo ser igreja, ele está preocupado com a sua reputação. E reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. Mas a igreja Esté, ela exala o perfume do caráter de Cristo. E caráter é o que Deus sabe que você é. A reputação é importante, mas é o caráter que te qualifica a exalar o bom perfume de Cristo. Quando olhamos para essa verdade, a igreja Esté é uma igreja agradável. A Bíblia vai dizer que Esté, ela agradou Regai, o eunuco do palácio. Esté, ela agradou as pessoas que estavam à sua volta. A igreja Esté é uma igreja que tem graciosidade. A igreja Esté é uma igreja de rosto bonito. É uma igreja que quando ela chega, ela muda a realidade, ela é bem recebida, ela é desejada. Tem pessoas que chegam no lugar e as pessoas sentem prazer de estar com ela. Sabe por quê? Porque ela é a igreja Esté. E a igreja Esté, ela não anda carrancuda, ela não é briguenta, ela não é rixosa. A igreja Esté é uma igreja que agrada. Ela é agradável. Antes de agradar o rei, irmãos, Esté precisou agradar as pessoas que estavam à sua volta. Assim é a igreja Esté. A igreja Esté, primeiro, ela agrada aos que estão no seu entorno. E por isso ela consegue agradar ao rei. A igreja Esté era uma igreja que vivia o querigma. Esté, ou a igreja Esté, é uma igreja que vive o querigma e o martírio. A palavra querigma no grego significa falar. A igreja Esté é a igreja que fala de Jesus. É uma igreja que pronuncia Jesus. É uma igreja que não só nega a verdade do evangelho. E a igreja Esté também é uma igreja que vive o martírio. Martírio no grego é viver a palavra. Sabe, lá em 1 Josué, ou melhor, Josué no capítulo 1, no verso 8, Deus vai inquirir essa realidade de Josué e vai dizer assim: olha, Josué, você precisa falar do livro dessa lei, mas você também precisa viver de acordo com o que nele está escrito. Tem muita gente falando de Deus, mas não está vivendo Deus. Tem muita gente vivendo Deus, mas com suas bocas cerradas sem falar de Deus.
A Bíblia vai dizer que Esther, ela é desafiada a falar. Olha o que Mardoqueu vai dizer: se te calares, se você se silenciar, você será punida, Esther. A sua família perecerá. Socorro virá de outra parte. Irmão, se nós como igreja nos silenciarmos, não falarmos das verdades que libertam, Deus vai enviar outros para fazer no nosso lugar. Deus pode fazer com que as pedras clamem. Agora, irmãos, é muito sério quando nós temos o privilégio, o poder e a oportunidade de falar de Jesus, e quando a gente se calar, punição virá para nós. A palavra vai dizer que ela, toda a sua casa pereceria. Nós precisamos ter a coragem do querigma, de falar de Jesus, de se expressar, de deixar que todos saibam que você é um discípulo autêntico de Cristo. Todos precisam sentir o cheiro da presença de Jesus na sua vida. Todos estão à nossa volta, desejosos por ouvir de Jesus. As pessoas estão desesperadas, irmãos. Você tem a cura, diga: eu tenho a cura. Eu tenho as chaves que libertam cadeias, que quebram cadeias. Nós não podemos sonegar o socorro e a ajuda para aqueles que estão à nossa volta. E a Esther, ou a igreja Esther, ela também vive o martírio. É aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. No segundo momento em que Esther anseia aparecer na presença do rei, ou comparecer na presença do rei, Esther agora ela vai se preparar de forma diferente. Agora, nesse momento, ela vai até o rei para trazer livramento para o seu povo. Havia um edito contra o povo de Israel. Amã, inimigo de Israel, na realidade inimigo de Mardoqueu, que era um parente próximo de Esther. Nós falamos aqui que Esther, ela vai para Israel, ela vai para essa terra, os parentes dela chegam lá como escravo, Esther ela fica órfã, e esse parente próximo chamado Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução, ele vai criar Esther. Ele vai nutrir, ele vai orientar Esther. Por isso Mardoqueu, nesse texto ou nesse livro, ele representa o Espírito Santo. E aqui a gente vai ver que por conta de uma rixa pessoal entre Amã e Mordecai, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel entra em um risco real de morte. Agora Esther precisa se posicionar. Ela é convidada a tomar uma postura. Ela é desafiada pelo seu tio ou pelo seu primo dizendo: olha, Esther, talvez você esteja aí exatamente para ajudar numa situação como essa. E agora Esther precisa se preparar. E quando ela se prepara, ela vai se preparar agora através do jejum, da oração. E a Bíblia diz que ela se veste de roupas reais. Esse vestir-se de roupas reais significa preparação na palavra. Esther agora ela vai usar as disciplinas espirituais. A igreja Esther, ela não vacila nas disciplinas espirituais. A gente sabe que nada do que fazemos pode persuadir Deus ou impressionar Deus. Não é o quanto você jejua que te caracteriza como um espiritual. Não é o quanto você ora, nem o quanto você lê a Bíblia que impressiona e que muda os desígnios de Deus. Mas uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que se reveste na palavra, é uma igreja que está dizendo para o rei que anseia pela sua presença e pelo seu socorro. E é isso que Esther faz. Ela se prepara. E a Bíblia vai dizer que a igreja Esther, quando chega, ela rompe com as trevas. A igreja Esther agrada aqueles que estão à sua volta. E por fim ela agrada ao rei. A Bíblia diz que Esther achou graça diante dos olhos de Deus, ou do rei. A igreja Esther, ela tem discernimento, ou ela tem entendimento do seu tempo profético. No verso 16, coloca para mim, Alana. A palavra de Deus vai dizer assim no verso 16. Esther declara: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei
E ainda que seja contra a lei, porque Esther não podia chegar diante do rei sem a permissão prévia dele, ela declara: se eu tiver que morrer, morrerei. Entende? Olha só, a igreja Esther, ela entende o seu propósito e o seu destino. É uma igreja que não se acovarda, não fica acuada pelo medo. É uma igreja que se posiciona. É uma igreja que não teme em se opor contra as mentiras, contra os enganos desse tempo presente. A igreja Esther é uma igreja que vive na dimensão da coragem. Como pronunciou Esther: se perecer, pereci. E se tiver que morrer, morrerei. A igreja Esther está disposta a viver uma vida de renúncia e de entrega. Como o apóstolo Paulo bem sabia dessa realidade. O apóstolo Paulo, ele vai declarar: eu não tenho a minha vida por preciosa. Em outra ocasião, Paulo vai dizer: olha, porque para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro, morrer é ganho. Sabe, a igreja Esther não negocia os seus princípios. A igreja Esther não se encurva diante das afrontas. A igreja Esther não se curva diante da perseguição, não se curva diante do inimigo. Jesus nos encorajou com a seguinte verdade: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Portas do inferno é o lugar onde as estratégias militares, ou portas das cidades, portões das cidades, era um lugar onde as estratégias militares, elas eram desenvolvidas. Também eram nos portões das cidades que sentenças eram liberadas. Os juízes deliberavam suas sentenças nos portões da cidade. Quando Jesus fala das portas do inferno, ele está dizendo desse lugar. Esse lugar onde Satanás e toda a sua horda planeja contra nós. Esse lugar onde ele libera sentença contra nós. Mas Jesus está dizendo: olha, a igreja Esther é uma igreja que se posiciona. E por causa disso, todos os planos do diabo, todas as estratégias de guerra que ele levanta contra a igreja, vai ser frustrada, não vai prevalecer. Aleluia! Amã, ele tipifica Satanás. E Amã, ele preparou uma emboscada. Ele preparou um plano para dizimar, para trucidar o povo judeu. Mas sabe, ele foi frustrado nos seus planos, porque uma mulher, representando a igreja vitoriosa de Cristo, se posicionou contra as estratégias malignas do diabo. A igreja Esther é uma igreja vitoriosa. Os planos de Amã foram frustrados sem que Esther precisasse expressar uma só palavra. Esther não precisou discutir com Amã, irmãos, entenda isso. Tem muita gente descendo ao nível do diabo. Tem muita gente degladiando com o diabo. Não, Esther não fez isso, ela não precisou gastar seu latim com o diabo. Sabe por quê? Porque o rei resolveu o problema. Quando Esther leva o problema para o rei deu a solução, irmãos. O segredo da igreja Esther é uma igreja que depende totalmente de Deus. Ela se submete, ela diz: eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. E Deus entra na peleja e muda a história. Ele envia meios, ele envia recursos, ele te dá ferramentas e você sai vitorioso da guerra. Aleluia! A igreja Esther é uma igreja que tem acessibilidade ao trono de Deus. A igreja Esther vive a realidade da aceitação do Todo-Poderoso. Na época de Esther, para se chegar ao rei, ele precisava esticar ou estender o seu cetro. E nós fomos aceitos por Deus. O cetro do Senhor está estendido para nós. A igreja Esther ouvirá naquele grande dia: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança todas as riquezas que está preparada para vocês antes da fundação do mundo. O cetro de justiça de Deus está estendido para a igreja Esther. E onde está a igreja Esther nessa noite? Diga: eu estou aqui. Existe um cetro de aceitação para mim e para você. Sabe, nós não somos mais, ou não estamos mais debaixo da condenação. A verdade é que nós servimos a um Deus tão bom, que é Ele que nos aceita.
Vez por outra a gente diz assim, olha, aceita Jesus, mas na verdade, irmãos, tudo o que você precisa é receber o plano para você. Porque quem te aceitou foi Ele. O cetro de justiça dele está estendido para você. Sabe, nós não servimos um Deus que joga as pessoas no inferno. Não, nós servimos um Deus que tira a pessoa do inferno e leva para o céu. Esse é o Deus que estende para nós. Nós já estávamos na Babilônia, sentenciados ao inferno, mas o grande amor dele nos tira dessa condição e nos dá um novo destino, e nos dá um novo propósito, e nos dá uma nova natureza, e nos dá um novo ambiente, que é o ambiente da sua presença. Para concluirmos, a igreja Esther, ou melhor, a Esther, ela é lembrada até os dias de hoje na festa do Purim. Mas nós também, a igreja Esther, um dia seremos lembradas, um dia seremos celebradas nas bodas do Cordeiro, por nos posicionarmos como instrumento de livramento para os perdidos, e pela qual se propaga a redenção na pessoa de Cristo. Assim como Esther hoje é celebrada, porque ela trouxe livramento para o seu povo, nós também um dia seremos celebrados por todas as vidas que nós conseguirmos livrar do pecado, do lamaçal, e levá-los até a presença do Rei.